Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Segunda, 20 de janeiro, promete marcar uma mudança no mundo. Nesse dia, Donald Trump regressa à sala oval da Casa Branca, enquanto o 47º presidente da maior potência mundial. Com uma vitória democrática clara, mas sustentada num perfil bastante antidemocrático, basta lembrar, por exemplo, o assalto, a invasão do Capitólio, que ficou provado que ele instigou, as declarações racistas, xenófobas, homofóbicas e machistas, as ameaças generalizadas à economia global, rodeou-se de homens fortes que, tal como ele, fazem da fama e da riqueza o argumento para levarem a sua avante sem olharem a meios para alcançarem os fins. De que forma é que este novo presidente poderá mudar as nossas vidas? E de que forma esta nova realidade nos pode afetar? Comigo está o jornalista Germano Almeida, ele é especialista em política norte-americana, comentador da NOW, colunista da revista Sábado, que convenci a vir antes de partir este domingo para Washington, onde vai assistir à inauguração, como dizem os americanos, de Donald Trump. O Germano está também prestes a lançar o seu novo livro, é o sexto, sobre um presidente norte-americano, O Colapso da Verdade, a reeleição de Trump e o risco democrático na Europa e no mundo, a editar em março pela Porta Editora. Hoje vem-nos esclarecer e dar conta do que aí vem na política americana ao mais alto nível, ou seja, do que aí vem em todo o mundo. Olá, Germano Almeida, bem-ajas por ter aceitado. Viva, João Paulo. Muito obrigado. Mais uma vez, bem-vindo de volta. É um prazer estar pela terceira vez num programa de referência que eu ouço todos os dias. Tu já vieste há 1 ano e 9 meses, quando vieste analisar a governação do Biden, com aquele livro de Joe Biden, O Homem e as Suas Circunstâncias. É muito curioso porque tu, depois de ter passado como eu já mencionei isto aqui, este tempo pela bola, agora passaste pelo futebol, digamos assim, e a Federação Portuguesa de Futebol, inclusive, dedicaste então há mais de 20 anos à política norte-americana, que tem sido o teu ganha-pão completamente, com podcasts, com programas, neste momento, por exemplo, o Guerra e Paz, no canal de Now. Muito bem, de segunda à quinta, obrigado. Este depois das histórias da Casa Branca, por dentro da reeleição, Hillary Clinton, isto não é bem um presidente, após de Donald Trump e de Joe Biden, O Homem e as Suas Circunstâncias, vem então aí um sexto livro. Agora, estamos a viver um momento muito, muito importante. O que é que podes dizer, que pontos principais é que podes dizer que vem aí, que ia começar se calhar pelo princípio dos princípios? Faz um balanço deste Biden, acho que foi um intervalo, digamos assim, na governação dos Estados Unidos, um intervalo se calhar saudável e importante, mas era esperável que voltasse com tanta e com mais força ainda este Trump.2? Há 4 anos não era esperável, a partir de certa altura começou a ser provável, tendo em conta os problemas de popularidade que Joe Biden foi tendo. Joe Biden termina, João Paulo, como o presidente mais impopular desde que há registros diários de desempenho presidencial nos Estados Unidos, desde Roosevelt. É verdade que o anterior era Donald Trump, ou seja, não é só uma coisa pessoal, há um problema dos dois, mas é também um sinal dos tempos, do ar dos tempos. Porquê? Porque fica cada vez mais difícil governar num ecossistema mediático e polarizado como é este dos Estados Unidos. E, portanto, do mesmo modo que os incumbentes tendem a perder as eleições, coisa que há uma década era ao contrário, tendiam a ganhar, os presidentes em funções, de facto, tendem a ter uma polaridade mais baixa. No caso de Biden, há uma certa noção trágica do seu legado. Porquê? Porque o que ele fez há 4 anos foi muito importante, ter travado a reeleição de Trump. Percebemos isso também a 6 de janeiro de 2021. Que, aliás, nunca tinha acontecido. Um presidente nunca tinha falhado. Ele falhou, o Trump falhou a reeleição. É raro acontecer. O mais normal... Há 30 anos que não acontecia. Sim, o mais normal é de facto o cumprir presidente o seu mandato. Exatamente. O Trump foi o primeiro presidente neste século a falhar a reeleição, no século XXI. A verdade aqui é que Biden, depois de um bom início, consegue uma boa recuperação pós-pandemia, o processo de vacinação foi um sucesso. Não foi fácil logo o legado dele, não é? Ele apanhou, logo no início apanhou coisas muito graves e extensas, quer dizer, não é? Sim, mas foi um sucesso o processo de vacinação. Os Estados Unidos, mais uma vez, mostraram, pós-pandemia, que são de longe o país com mais capacidade de reagir e de voltar depois de uma crise. Tinha sido assim depois do 11 de setembro, tinha sido assim depois da crise financeira, voltou a ser assim depois da pandemia. O crescimento foi muito bom nesse aspecto. Os Estados Unidos crescem ao dobro da média do G7, ao quádruplo da média europeia, e portanto é disso que estamos a falar. Biden deixa os Estados Unidos com um desemprego historicamente baixo, com uma inflação de 2,4, 2,5, que
sendo mais alta do que era no tempo de Trump. Eu recordo que chegou a 9,1 no verão de 2022. A inflação baixou mais rapidamente que todos os cenários na altura apontavam. A Bolsa... É o que muita gente lhe aponta também. Ele teve um sucesso, quer na política externa, o Trump, se calhar, enquanto ele esteve lá, nunca houve guerras, nunca houve não sei o quê. Com o Biden isso aconteceu. Não é culpa do Biden, mas de facto apanhou esta conjuntura, claro, que também não lhe foi favorável. Não foi favorável. Depois a questão o pós-pandemia, o regresso à pandemia e o início das sanções à Rússia pós-invasão da Ucrânia geraram uma inflação muito grande. E isso foi um fenómeno mundial. E a questão é que os Estados Unidos baixaram mais rápido que os outros. E depois também a questão, de facto, de ter conseguido reagir àquilo que foi a agressão russa na Ucrânia de forma inesperada, porque os Estados Unidos estavam num processo de retração militar do Grande Médio Oriente com a saída do Afeganistão e da própria Europa, mas nesse dia Biden percebeu que estava em causa o futuro da democracia liberal e o futuro da democracia perante o avanço das autocracias. E bem. Qual é aqui a dimensão trágica de Biden? Há um momento que faz com que ele perca o pé, que é a saída do Afeganistão, que é cerca de meio ano antes da invasão da Ucrânia, e ele passa, até esse ponto era um presidente popular, controlando a agenda política nos Estados Unidos, e aí dá uma noção de fraqueza. Verdade. E nunca mais recuperou disso. Depois, do ponto de vista interno, o seu envelhecimento foi algo ia dizer isso, a idade não ajudou. Comprometeu politicamente. Foi o mais velho presidente das últimas décadas também. Ainda deu para ganhar a Trump há 4 anos, mas de facto Biden em 2020 foi um político vencedor e sai com uma noção de alguém acabado em final de carreira, envelhecido e derrotado. E esta percepção é tremenda, porque olhando para os dados que eu acabei de dar, bolsa em números recordes, economia bem, recuperação, não faz grande sentido, mas sabemos que em política muitas vezes o que sentimos é mais importante do que a própria realidade. Depois, há falhanços Biden, naturalmente. Eu apontava 2 muito rapidamente. Percebeu tarde demais que não estava em condições de ser o candidato para travar Trump. Portanto, devia ter sapeado antes? Sim. E eu acho que ele começa a presidência achando que ia ser um presidente de um só mandato. E aí fazia as coisas bem. E entusiasma-se com o bom resultado dos democratas nas intercalares de 2022. E nesse dia achou, eu vou ganhar a Trump outra vez. Vou arriscar? Exatamente. O debate mostrou que não estava em condições e todo o processo democrata a partir daí é trágico, porque já era tarde e depois foi um passa-culpas e foi tudo muito mal. Sim. Kamala só foi a candidata porque não havia mais tempo e foi a candidata pela razão óbvia da função. Se fosse um processo de primárias normal sem Biden, não teria sido Kamala a candidata. Tinha sido ou Gretchen Whitmer, a governadora do Michigan, ou o Josh Shapiro, o governador da Pensilvânia. Mas acha que teriam mais hipóteses se tivessem mais tempo até para se mais preparar? Possivelmente, acho que qualquer um deles poderia ter. E ela foi o que estava à mão e era a vice-presidente, portanto era a pessoa mais próxima, digamos assim, para assumir. E até digo mais, acho que qualquer um deles poderia ter batido Trump noutro cenário e com outro enquadramento político. Biden teria batido Trump se não fosse aquele debate trágico e se fosse 2 ou 3 anos mais novo. Mas não era. E, portanto, as coisas são assim. Dito isto, é preciso explicar uma coisa. E há outra falha também crucial, que é a questão da forma como, e o que não deixa de ser contraproducente, estamos a falar num dia em que vai ser assinado o acordo de paz e vai com o cessar-fogo e vai começar a libertação de reféns no último dia da presidência Biden. Exatamente. Mas foi tarde. Ou seja, a diferença de meio ano, é preciso falar com esta crueza, João Paulo, é uma diferença de muitos milhares de mortos. E, portanto, eu não acho que é sério dizer que é um sucesso. Não é um sucesso, é uma tragédia o que se passou em Gaza. E, portanto, Biden mostrou ali a fraqueza. E depois aqui, se calhar podemos entrar por aí, que é estes dias que estamos a viver de saída de Biden e regresso de Trump, é mais do que uma mera mudança política normal, democrata para republicano. Uma transição normal. Os democratas tiveram 12 anos, os últimos 16 na Casa Branca. É normal que venha republicano. O que não é normal é que Trump volte depois do que aconteceu no Capitólio. Isso não é normal. Não é normal. Há um problema democrático nos Estados Unidos. É o que a gente comenta. A questão, há um antes da invasão do Capitólio e um depois sem dúvida, daquele janeiro, daquele dia de 6 de janeiro. Nesse livro do Biden que eu vim aqui falar, lembro-me até que destacámos isso. Há um capítulo meu nesse livro que fala mesmo em AC e DC, antes do Capitólio e depois do Capitólio. A questão aqui é, temos que perceber o que é que está a acontecer, João Paulo. Está a acontecer que os Estados Unidos, pilar do mundo liberal, estão a acabar uma era. Biden foi o último presidente americano, globalista, pró-europeu, pró-NATO, liberal. Atlântico, exatamente. Achávamos que o intervalo tinha sido Trump. Não, o intervalo foi Biden. E isso é que é trágico. A vitória de Trump agora mostra que Biden foi um intervalo de 4 anos de mais de uma década de era trumpista, de fim da era liberal. Assim, o Biden ficou um bocadinho como um intervalo falhado de uma normalização democrática, digamos assim. É exatamente isso.
num crescente processo de radicalização e de polarização, que é isso também que estamos a assistir. E isso não te assusta um bocadinho por dentro? Assusta muito. Porque, de facto, está bem, estamos a dizer que as pessoas viram o que é que cada um valia, depois passou para este. Ao voltar àquela pessoa que todos reconhecem, eu vejo, ninguém acreditava que ele ia ganhar na primeira e ganhou, mas depois tem dezenas de casos judiciais em cima à espera de serem resolvidos e foi acusado alguns. E depois é outra vez a pessoa que está lá, mas as pessoas votam nele tantos milhões. Porquê, Germano? Porque do mal ou menos? Porque a alternativa não é boa? É absolutamente desconcertante. Põe-me quase sem palavras. Mas temos de tentar perceber o fenómeno. Ele não está sozinho, não é? Para ele estar lá, houve dezenas de milhões que votaram nele. Vamos ver, há um misto de... E a vitória agora foi muito expressa. Há um misto de desinformação com uma conclusão trágica de que muita gente não dá assim tanta importância aos valores democráticos e se realmente acha que a carteira... O que é interessante aqui é... Estou a mexer a carteira. Vamos ver. O Trump, de facto, o americano comum sentia-se melhor com o Trump do que com o Biden, no primeiro senso de Trump, do que com o Biden na questão económica. Porque pagava menos quando ia ao supermercado e à bomba de gasolina. Sim. Porque a inflação estava mais baixa, mas estava mais baixa não era por causa do Trump, era por causa do momento pré-pandemia e pré-guerra na Ucrânia. As três, João Paulo, as três principais medidas de Trump são todas inflacionárias. Deportação em massa de 11 milhões de imigrantes ilegais. Para lá da loucura, da insanidade, da falta de humanidade, disso tudo. Irrealizável, não é? Irrealizável, sim. Caríssimo o processo, tudo isso. Ilegal e, portanto, tinha que haver um enquadramento legal. Pois. Para lá disso tudo... A baixa dos impostos aos super ricos é outra. A baixa dos super ricos e a questão das tarifas. As três são inflacionárias, mas no caso as tarifas era se calhar um bocadinho apontada para travar a China, mas ele já disse que anunciou que vai ser contra a Europa também e contra... Toda a economia mundial vai mexer com isto. Sim, vamos ver. As tarifas é o caso menos... Vamos ver. A Europa também aplica tarifas, a China também aplica tarifas. Colocar as tarifas de uma forma brutal, não colocando antes um princípio de negociação comercial, é uma opção, mas é uma opção errada. Depois, porquê é que os Estados Unidos podem fazer isso? Porque as tarifas não são tão assim... Se fossem para aplicar a toda a economia, eram altamente negativas para os Estados Unidos. Sim. Aumentava o produto final, o preço do produto final. Muitas empresas americanas que pagavam importações mais caras pela retaliação da China pagam por isso e isso tem consequências económicas, desemprego e inflação. Portanto, tudo aquilo que esperam de Trump, com essas três medidas vão ter o contrário. Mas, na verdade, nas tarifas, a economia americana está mais protegida em muitos setores, porque as tarifas apontam, essencialmente, em setores que não são assim tão relevantes neste momento para a economia americana. Produtos agrícolas, produtos alimentares. A grande economia americana não tem a ver com isso neste momento, tem a ver com os serviços, com a inovação, com a tecnologia. Não é o core business, digamos assim. Sim. Não é? Turismo, pronto. De todo modo, tem um lado importante, até de simbólico, que está-nos a defender o que é americano, produto americano. E sejamos claros. Sim. Biden, que foi melhor que Trump na defesa da democracia, nesse ponto não foi muito diferente. Percebeu que o ar do tempo tinha a ver com tarifas e manteve a questão do Made in America. Não pôs novas tarifas, mas não acabou com as tarifas à China nem à União Europeia. Sim. E, portanto, este mundo que aí vem com Trump, não sendo nada de muito... vai agravá-las, provavelmente. Sim, não sendo nada muito novo em relação ao primeiro mandato, tem coisas muito piores. Uma é essa. Agrava a noção de acabou mesmo a ordem liberal. Ou seja, a ordem que tinha os Estados Unidos, a União Europeia, a Aliança Transatlântica, as instituições internacionais, o multilateralismo, a boa convivência, o comércio, em vez de protecionismo, agressividade, hostilidade, imperialismo revisionista, agressão pela força bruta para ter território. Sim. Isso está de volta. Agora se nota. Esteve de volta com o regresso, com a invasão russa da Ucrânia. Biden disse, este é um momento crucial, temos que defender a Ucrânia. E quando Trump vem com a conversa de que quer a paz e percebe o lado russo, porque lhe tinham prometido a Putin que a Ucrânia não ia entrar na NATO, e a paz de Trump é primeiro falar com Putin e desvalorizar se vai falar com Zelensky, teme-se o pior. Sim. Porque o Presidente dos Estados Unidos, em vez de estar do lado de um país europeu que quer entrar na União Europeia e que está a ser agredido. Assim. A Ucrânia, pronto, não é Ocidente, mas é Ocidente da Rússia, é o início do Ocidente ou o fim do Oriente. É aquela fronteira, exatamente. É o país tampão. Mas a Ucrânia que está a ser invadida e está a ser agredida, vamos simplificar, João Paulo, porque quer entrar na União Europeia e na NATO. É basicamente por isso que está a acontecer. Em vez de nós... E, portanto, potencialmente uma grande agressão, uma grande ameaça para a Rússia, ali logo ao lado. Biden e os europeus ajudaram. Deviam ter ajudado mais, mas ajudaram. Ok, estiveram do lado certo. E quando Trump vem com a conversa
de fazer a paz e falar com os dois lados da mesma maneira. Não, mesmo como o Presidente dos Estados Unidos, numa guerra de agressão de um país como a Rússia, imperialista revisionista, com um país que quer entrar na Europeia, que está a ser invadido como a Ucrânia, não tem que estar equidistante. Tem que estar do lado do invadido e tem que dizer, dos valores, e tem que usar o seu poder dissuasor e dizer ao invasor, claro, tem que parar. E não é isso que vai acontecer. E temos que ter a noção do que isto significa. Sabes o que é que significa, João Paulo? Significa que o mundo da ordem liberal acabou a 24 de fevereiro de 2022 e esse fim foi selado com o regresso de Trump. Há mais coisas que estão aqui em o Trump e a Ucrânia, tu falaste nisso. Tu dizes, é uma coisa que tu defendes, ele só deve reunir com o Zelensky depois de falar com o Putin. Aliás, há muitas teorias que dizem, teorias, não só teorias, mas muitos factos que apontam que ele de facto tem uma certa amizade com o Putin e já evitou todas as seguranças para ir falar sozinho com o Putin e não quis ninguém ao pé e mudou em banquetes, posto ao lado do Putin a conversar com ele sem ninguém ouvir. Este tipo de coisas já tem vindo a acontecer, não é? O último romance, por exemplo, do Luís dos Santos, apoia-se a imensos factos, porque é que os amigos mais próximos do Trump são muito, os clubes, já lá vamos ao clube dos amigos do Trump, são muito amigos de Rússia, são contra as sanções e ele de facto tem esta ligação. Ele vai querer surgir como o construtor da paz. É óbvio que o Trump vai querer acabar esta guerra, mas ele é capaz de compreender porque é que o Putin quis a Ucrânia, como ele hoje está a apontar para a Groenlândia e para o Panamá e para este género. Ele percebe que esses territórios são importantes para a segurança dos Estados Unidos. Temos de tentar perceber o que é que isto significa. Ele, a partir do momento em que vai, a intenção. No processo de paz, compreende o lado russo, e vamos ser claros, o que é que os Estados Unidos de Trump, dentro da indefinição, vão fazer em traços gerais? Vão dizer à Ucrânia e à Europa, esqueçam, a Rússia ocupou isto e vocês não vão conseguir voltar a ter isto. E, portanto, vamos fazer a paz fazendo o seguinte, dizendo aos russos, ficam com isto, exatamente, fazemos uma linha e não passam daí. Mas para isso precisam da garantias de segurança. E Zelensky que depois de 3 anos a dizer... integralmente. Certo, mas a novidade é que nas últimas semanas disse, eu quero estar integralmente, mas nós não temos condições pelo combate de recuperar aquilo que a Rússia ocupou. Ao contrário dos mesmos meses em que conseguiu recuperar. Sim. No fundo, Zelensky já admitiu, já não há contraofensiva ucraniana, não temos essa capacidade. Pronto. E, portanto, o que ele está a admitir é, vamos admitir uma cedência parcial, temporária. Isso não existe, mano. Eu sei que não existe, mas eu estou a dizer os termos que Zelensky vai ter para esta negociação. Sim. Temporária. E porquê é que ele diz temporária? E depois, a nível diplomático, nos próximos anos, vamos ter que resolver esta situação, como a Ucrânia entra na NATO e a Ucrânia e a NATO juntos vamos obrigar a Rússia a mostrar que aquilo não é deles e que vai haver uma solução para aquilo. Pronto. A troco de quê? De uma garantia de segurança. E qual é a garantia de segurança que Zelensky diz que tem que ter? Para que a Rússia não... O que é uma garantia de segurança? É a Rússia não passar daquela linha e não voltar a atacar. Sim. Entrada na NATO, entrada na União Europeia e continuação da ajuda dos países aliados. Apesar da guerra parar, a Ucrânia continuar a ser armada. As 3 coisas ele não as vai ter. A ajuda vai reduzir. A Ucrânia na NATO nos próximos 20 anos não vai acontecer. É tudo que o Putin não quer. Não? A única coisa que pode acontecer é a entrada da Ucrânia na União Europeia. Não sabemos ao fim de quantos anos, mas num processo de alargamento que pelo menos os atuais líderes europeus, von der Leyen, Costa e Kallas e Metsola, os 4 comprometem-se, enquanto estiverem lá, caminharem para aí. Mas é só isto, não vai ter mais do que isto. O que é que isto significa, João Paulo? Significa que, com patrocínio do futuro Presidente dos Estados Unidos, vamos ter, pela primeira vez, depois da Segunda Guerra Mundial, um agressor na Europa que, pela guerra, vai ficar com território. Isso vai alterar toda a arquitetura de segurança europeia. Este fim do liberalismo, como tu dizes... É o fim do liberalismo. O que é que era o liberalismo? Uma nova ordem. O que é que para as pessoas perceberem? Era, com via da dissuasão americana, do poder americano, ter multilateralismo, cooperação e não ter guerras de agressão. E respeitar o direito de fronteira. Isso vai acabar, porque o direito de fronteira vai ser desrespeitado. Vamos premiar a Rússia. E as consequências, para responder à tua pergunta sobre... O Trump, ao falar nisso, de insinuar que quer o Canadá, quer a Groenlândia, quer o Canal de Panamá, diz, se eu vou deixar o Putin fazer isso, e eu nos meus interesses americanos também vou pensar nisso. E que sinal é que está a dar a China em relação a Taiwan? Exatamente. Nós temos a noção do que é que isso significa. Taiwan, que é uma ilha é uma ilha de democracia... É um abrir portas, não é? Taiwan é uma ilha de democracia de 25 milhões de pessoas que vivem em democracia. A China só está à espera de que isto aconteça. Perante a maior autocracia do mundo, chinês, a maior autocracia do mundo, que é a China, 1,5 mil milhões de pessoas. Claro. A China só está à espera, como bem dizes.
Ainda não nos podes dizer quem é que faz o... Tu tens sempre umas pessoas extraordinárias nos seus prefácios e pós-fácios, sempre muito bem escolhidas. Este do próximo livro ainda é segredo. É segredo. Ainda está nos segredos deles. Posso garantir-te que serão pessoas de referência, tanto a fazer o prefácio como o pós-fácio, e ainda haverá também uma outra surpresa nos conteúdos do livro. Eu sempre, e sabe que conheces isso, João Paulo, os livros da minha autoria entendo-os sempre como um trabalho que é valorizado com pessoas que, em relação a esse tema, considero referências para mim. Só para fazer aqui um intervalo muito rápido, este livro antes deste foi A Guerra Incomportável, como Putin mudou o nosso espaço de segurança e liberdade e condiciona o nosso futuro. Isto saiu há 2 anos já, foi em 2023, ainda pela Prime Books, agora mudaste para a Porta Editora. O prefácio era de José Milhazes e era de facto um estudo alargado e profundo sobre esta operação militar especial, entre aspas, digamos assim, que Vladimir Putin fez na Ucrânia. De facto, Moscovo é uma das teses do livro, é hoje a capital do mundo branco, conservador, anti-atlântico e anti-globalização. A meca, eu diria, já ouvi convidados meus a falar nisto, é a meca do neofascismo mundial. Uma das tarefas, uma das missões de Putin, dir-se-ia que é convencer os países a sair da União Europeia. Já terá até sugerido, aconteceu o Brexit, ele terá sugerido até aos franceses para acontecer um Frexit, e eles interferiram nos movimentos separatistas na Escócia, através das redes sociais e tudo, e tem, de facto, uma estratégia que passa pela eliminação dos Estados fictícios. Esta ligação entre o Putin e o Trump, tu prevês que isto vai mudar muito e que vai aprofundar-se, e agora é de esperar que haja esta aproximação ao Putin? Já aconteceu no primeiro mandato, continua a acontecer mesmo com Trump fora do poder. Temos que perceber também que a nossa análise ainda está muito focada em quem ganha as eleições e quem está no poder. Há novos poderes. O presidente Biden, na sua mensagem de despedida, depois de falar no que é a sua ideia da América, coisa que levou à sua candidatura, à sua vitória, e também a ideia final na sua despedida, a ideia da América, de podermos ser mais fortes, estamos juntos, a questão do excepcionalismo, tudo isso que está a acabar, porque Trump quer deixar de ter essa visão dos Estados Unidos, ele termina dizendo que a democracia americana está em risco, não só pelos poderes tendencialmente absolutos que o futuro presidente quer ter, mas também pelas novas oligarquias, nomeadamente tecnológicas. Estava, obviamente, a referir-se a Elon Musk. Elon Musk, o que está a fazer na intromissão das eleições alemãs... Como tu dizes, são estes o clube dos amigos do Trump que vem aí. A gente ainda não temos muito noção do que aí vem. Sim, e portanto, ele a intermeter-se nas eleições alemãs, apoiando a AfD, dizendo que Scholz é fraco, dizendo que Keir Starmer tem que se demitir e que quando houve aqueles riots no norte de Inglaterra, que o Reino Unido era inevitável que caminhasse para uma guerra civil depois disso. Foi o que se viu, não houve guerra civil nenhuma. Sim. Vejo em Musk o mesmo caminho de minar as democracias europeias, tentar provocar a divisão e a discórdia interna daquilo que Putin, como bem disseste, está a fazer há vários anos. Sim. Em França, no Reino Unido, Brexit, também na Alemanha, com o apoio à AfD. Sim, tudo o que fosse projetos separatistas dentro do projeto europeu. Enfraquecer a Europa. O que é que Putin quer? Quer acabar com o projeto europeu porque é uma ameaça de uma construção democrática alargada que os países ex-Pacto de Varsóvia e ex-Repúblicas Soviéticas do flanco leste desejaram aderir porque se atraíram mais pela democracia. A grande ameaça a Putin é a democracia, por isso é que Putin, o que está em causa na Ucrânia, para termos uma ideia, se a Ucrânia prevalecesse na sua soberania, coisa que não vai acontecer infelizmente, e entrasse na União Europeia e parasse a agressão russa, Putin tinha a democracia europeia à sua porta. Exatamente. E ele ganhando, nós temos o imperialismo revisionista agressivo, a passada russa bélica à nossa porta. É essa a diferença. Isso do ponto de vista de Putin. No caso de Musk é diferente. É a tal nova oligarquia tecnológica em que o poder do dinheiro, Musk, para quem ainda não percebeu, vale neste momento 1,5 vezes o PIB português, daqui a uns tempos há de valer 2 ou 3. É impressionante. E quando alguém... Mas tem esta arma do controle do algoritmo, que é... Sim, quando alguém tem mais dinheiro que países que não são propriamente países pobres e pequenos, Portugal, ao contrário do que nós achamos, é um país médio, não é um país pequeno, tem um poder que é mais que muito, é um poder que nunca houve na história controlado por alguém. É um poder financeiro, é um poder tecnológico, é um poder fático, é um poder de quem neste momento se diverte influenciando o presidente eleito americano, como se está a fazer com Trump. E se mete em questões como fala ao telefone com líderes de países, mas é que propósito, ele está credenciado por quem? Exatamente. Não é?
E, portanto, isto é muito Bom, muito agora vai grave. fazer parte da administração norte-americana, não é? Com o pasta da agilização. Numa task force, não vai passar pelo Senado, não vai ser ministro, não vai ser secretário. Numa task force. Ele não será exatamente da administração americana, mas será alguém importante com o presidente. Quando o Trump foi banido do Twitter por incitar à violência, o Musk comprou o Twitter, a primeira coisa que fez foi restaurar a conta do Donald Trump, não é? E já tinha esta amizade. Trump e a Europa, falámos disso já, o Trump não acredita no projeto europeu, vamos esperar, como tu dizes, mais tarifas. O Trump e a NATO são um bocadinho os Estados Unidos. Nós entregámos a defesa da Europa aos Estados Unidos e agora estamos a pagar esse preço. Sim. Embora ele tivesse alguma razão quando protestou há uma série de anos sobre nós não temos dado os 2% acordados e, portanto, aí eu lembro com um amigo meu embaixador que assistiu a esta cena dele um bocadinho furioso com a sede extraordinária que a NATO construiu em Bruxelas e achar aquilo, quanto é que isto custou? Foi a primeira pergunta que ele fez logo que chegou. Quanto é que isto custou este edifício e não sei o quê? E de facto que é uma coisa grande. E ele não quis no staff dele atual quem goste muito da NATO. Então isso prevê e fala-se que ele eventualmente poderá sair e ele já falou que o artigo 5º se calhar devia acabar. Bom, não te vê coisas boas. Os próximos de Trump nessa área, política externa e defesa, são essencialmente anti-Europa. Não gostam da NATO, não acreditam realmente na aliança permanente com os europeus e são essencialmente falcões anti-China e anti-Irão. O que não é necessariamente mau, porque na Europa também há muitos falcões anti-China e anti-Irão. A questão está no deslaçamento da aliança transatlântica. Isso tem uma consequência que nós creio que ainda não estamos bem a ver qual vai ser. Porque até agora vemos como o eixo do mal, os perturbadores da Europa, poderes mais óbvios, a Rússia, a China. O Irão, a Coreia do Norte. Juntar isso os Estados Unidos é uma coisa incomportável. Sim. Incomportável. Volto ao título do meu livro anterior. É uma ideia incomportável. Exatamente. Uma guerra incomportável. Os Estados Unidos vão, com Trump, passar a ser inimigos da Europa? Não, porque num sistema como o americano a presidência não é tudo, mas tem um poder cada vez maior, muito também pela incapacidade do Congresso funcionar. Os poderes do presidente têm vindo a aumentar um pouco. Há uma coisa que temos que perceber. Trump tem só 4 anos. Até 2028. Na iminência da política americana, isso é pouco. Ou seja, ele tem de facto 2 maiorias na Câmara dos Representantes e no Senado, ambas curtas. 3 senadores e 4 congressistas. Sendo que um dos congressistas vai para a administração, portanto vai ir também. É muito provável, na minha opinião, que daqui a 2 anos ele perca as maiorias no Congresso. Tu dizes isso, boa parte do seu poder político já em novembro de 26, se os democratas ganharem as duas câmaras do Congresso, minimiza a ideia de que poderá fazer tudo o que ele quiser, não é? Sim, eu acho que ele tem aqui uma fase inicial em que tem um poder, não é absoluto, grande, que nunca há nos Estados Unidos, mas grande, como nunca nenhum presidente americano teve em muitos anos. Diria que desde o tempo da Segunda Guerra, Roosevelt, talvez, ou Eisenhower, que foi também um presidente muito consensual e com muito poder. Mas que vai durar estes 2 anos. Sim, e não vai ser tão fácil como parece para ele aproveitar esse poder devidamente. De todo modo, já se percebeu agora nesta aprovação no Congresso, ainda ele que fez tudo para que Biden acabasse completamente disfuncional, sem orçamento, e isso não aconteceu. Porque os republicanos, alguns deles perceberam que se fizessem isso também ficavam sem dinheiro para aplicar as suas coisas e têm que responder aos seus constituintes. É preciso perceber isso. Exatamente. Pronto. Depois, eu não invalido a ideia de, daqui a menos de 2 anos, daqui a 1 ano e meio, nas intercalares, os democratas terem uma vitória, nas 2 câmaras, Trump não se pode recandidatar e fica um presidente lame duck. Isso pode aumentar o quê, João Paulo? A influência de Elon Musk, muito mais novo, que tem, esse sim, um poder ascendente e tendencialmente ilimitado. Isto é uma coisa mais complicada do que parece, porque Trump pode ficar, olha a ironia, como alguém que ao menos tem a legitimidade da soberania do voto. Exatamente, e o Musk nem isso. E o Musk nem isso, é um amigo convidado, que nem americano é. Como o Kennedy ou como... E está a mandar. O Kennedy, muito rapidamente, teve uma grande importância na vitória eleitoral de Trump. Porquê? Porque ao apoiar Trump viu aí bem que era a importância. Quando desiste, Kennedy, que chegou a ter 10% na altura em que era o Biden, depois com a Kamala baixou para, e os democratas uma boa parte foram para eles, mas tinha ali uns 3 ou 4% do Kennedy. Bom, o Trump ganhou a Kamala por 1,6%. Exatamente. Pode ter sido decisivo. Mas deixa-me só voltar muito rapidamente à questão da Europa, só para explicarmos o seguinte. O Trump não acredita no projeto europeu, não gosta da Europa, vai minimizar a Europa. Na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, vai hostilizar a Europa. Sim. O que é hostilizar a Europa? No fundo, o que vai acontecer é, até agora, o ramo militar europeu da NATO
eram os Estados Unidos. Agora o ramo militar europeu da NATO vão ter que ser vocês europeus. No fundo, vocês europeus vão pagar a segurança da Europa. Vida, Ucrânia. Vão ser vocês a pagar a segurança da Ucrânia. E nós vamos virar para o Indo-Pacífico, a ascensão da China e contenção do programa nuclear iraniano. Com toda a legitimidade. Sim. O que é que isto vai significar? Vai significar que, de facto, os países europeus que ainda não cumprem têm que passar rapidamente a passar os 2% para depois chegarem aos 3%, aos 4% e eventualmente aos 5%. Mais tarde, atenção que 5%, os Estados Unidos dão 3,3%. Ninguém cumpre os 5%. 5%. Talvez só o Japão ou assim, alguns países que agora aqui a questão China, é, claro. Portugal só chegaria a 2% em 2029. Nós estamos em negação. Porquê? Porque pertencer a um clube tem direitos e tem deveres. Claro. Nós, das duas, uma, se queremos continuar a beneficiar da dissuasão coletiva, temos que aumentar os nossos gastos em defesa de uma forma cerca de 1.000 milhões de euros por ano. Isso implica... Isso é muito. É muito. Implica para nós. Decisões difíceis ao nível da educação, da saúde e do resto. A partir de certo ponto, tendo algum tipo fazendo boas escolhas dentro disso, até pode ser que consigamos capitalizar esse investimento e ter uma indústria de defesa interessante em algumas coisas. Nunca seremos a França nem a Alemanha. Nomeadamente tecnologia, inovação, drones. Okay. Pode acontecer, mas temos de ter uma estratégia. João Paulo, nós não temos nem coragem política para aumentar a defesa, estamos em negação. Nem estratégia. Nós estamos em negação. Com aquela coisa, estamos muito longe da Rússia. Do ponto de vista continental, do ponto de vista marítimo, não estamos. E quando Trump fala na questão da Groenlândia, fala na questão da capacidade russa e chinesa de explorar o Ártico, as novas rotas navegáveis, com o que isso significa das alterações climáticas, do degelo, etc. Com o degelo, a Groenlândia vai ser muito mais interessante porque tem uma camada que é quase 3 km que está congelada e que vai tende a degelar. Exatamente. E debaixo dessa camada estima-se que estejam terras raras, minérios. Os chineses já perceberam isso. Há mão de semear para ser exploradas e portanto, rentabilizadas. É isso que Trump quer dizer. E ele tem razão no ponto de vista geoestratégico. Sim. O que não pode é ameaçar um aliado da NATO dessa forma. Isso é ele mostrar a dizer: eu só quero o interesse geopolítico dos Estados Unidos e estou, desculpa a expressão, a marimbar para a Aliança Transatlântica. Mas agora a Dinamarca já diz que vamos negociar, porque já estou a dar razão, é engraçado. Sim, mas depois daquela primeira reação... Isto vai ter consequências. O Canal de Panamá é muito fácil de explicar. O Canal de Panamá é crucial na passagem. Do Pacífico para o Atlântico. O crucial aqui são os pontos chamados choke points, os pontos apertados, mas cruciais na passagem das rotas marítimas e um é o Canal de Panamá, o outro é o Golfo de Aden e o Estreito de Armalmandev. De Bering? Não, do Estreito de Bering tem outra coisa, que é um ponto em que há uma distância de 70 km entre os Estados Unidos e a Rússia. Pois é. E quando nós achamos que os Estados Unidos e a Rússia, não, os Estados Unidos estão extremamente próximos ali no Ártico. Exatamente. E isso ajuda-nos também a perceber que com as novas rotas e com essa questão e com o maior controlo nórdico marítimo da Rússia, a Rússia não está assim tão longe de Portugal e convém olhar para o mapa. Das maiores zonas especiais de proteção. Naturalmente. Dentro disso, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que a nossa única solução é manter-nos na dissuasão coletiva da NATO, que sairá enfraquecida com este comportamento de Trump. Mas esperemos que os Estados Unidos sobrevivam a Trump nesse aspecto e a NATO sobreviva a Trump. Portanto, o nosso caminho é mantermos na NATO. Isso implica mais empenhamento ao nível da defesa, mas implica coragem política dos nossos líderes. Deixar de estar a zero e a negação e passar às pessoas. Quem está próximo da Rússia tem a identificação de ameaça, sabe disso, e por isso a Polónia está nos 4%. Os países bálticos, por exemplo. Os bálticos já estão todos a preparar fronteiras. Os bálticos são países pequenos que sem ajuda não têm qualquer hipótese. Sim. Pronto. A Suécia, com uma dimensão média, mais pequena que Portugal, mas já está a aumentar muito mais e tem o cluster de ter um poder, tal como a Noruega, de aviação forte. A questão é a Polónia. E deixa-me só dizer-te isto, com a Alemanha e a França gripadas, em grande crise política interna, ameaça de subida dos extremos, problemas económicos, a Polónia está de forma assertiva a afirmar-se como o grande aliado europeu da Ucrânia, naquela ponta leste, e o papel da Polónia é fundamental para perceber qual será o comportamento da Europa num pós-acordo. Então é importante o papel, o que vai acontecer agora na Polónia nos próximos tempos, para esse apoio que nós devemos continuar a dar à Ucrânia, por exemplo, aí nota-se. Sem dúvida. Vai ser um participante neste xadrez internacional político, vai ser um participante muito importante. A Polónia foi invadida, como sabes, várias vezes, creio que 14, pela Rússia, historicamente. Pois, sim. Tem a noção da ameaça. Tem a noção que se não tivéssemos ajudado a Ucrânia, que a Rússia não pararia por ali.
O Major-General Arnaud Moreira costuma dizer uma coisa, uma pessoa com quem eu aprendo imenso, costuma dizer uma coisa que se deve escrever na parede, que é: um império afirma-se pela conquista de território. Às vezes sem saber para que é que quer esse território. Mas essa expansão é crucial para a afirmação do império. E a nova afirmação imperial revisionista russa de Putin, da grande Rússia, restaurar a grande Rússia, como é que nós vamos acreditar que pararia na Ucrânia? Claro que não pararia na Ucrânia. Portanto, a ameaça russa tem que ser travada através da dissuasão. E porque Putin só conhece a linguagem da força. E ainda por cima, uma coisa que aconteceu já, Germano, foi quando foi a guerra, depois da Crimeia e da tomada da Crimeia e tudo, eu acho que dizem que a China e o próprio Putin acharam que que a Europa ia desagregar toda, e depois foi o Brexit. Acharam que tudo aquilo se vai enfraquecer, eles vão disseminar-se. Guerra híbrida. Pronto, mas de facto a Europa uniu-se muito, e agora com esta... Sim. E portanto, saiu-lhes um bocadinho furada. A China, eu acho que a própria China estava à espera que tudo aquilo... Sim. E também já tinham avançado para Taiwan se vissem que aquilo tinha resultado nas primeiras semanas. Quando o Putin ocupou a Ucrânia, disse que em umas semanas isto está resolvido. Certo. Já lá vão quase 3 anos. Também a China, mas sobretudo a Rússia. Putin avaliou mal a situação, achava que a Europa desagregada não ia reagir. Claro. Achava... Era a falência dos valores ocidentais e não era, do liberalismo. Sim, e acreditou demasiado na sua própria propaganda. Mas isto não se verificou. Acreditou baseado na sua propaganda dos seus próximos, dizendo que Biden, depois do Afeganistão, mostrou que estava senil e incapaz de reagir. Fraqueza. E, portanto, Putin não esperava essa reação da Europa e dos Estados Unidos, concordo. Mas sabe que o tempo corre a seu favor, porque sabe que as democracias não aguentam tanto tempo neste clima de pré-guerra e de... Não aguentam. E sequer a ideia de que já foi passada por Tusk, recentemente também pelo Primeiro-Ministro da Suécia, Kristersson. Ruta diz coisas do género. Ruta no dia disse assim, secretário-geral da NATO: ou aumentamos os gastos sem defesa ou temos que começar a aprender russo. Claro que isto é uma afirmação choque, não é? Mas, ou então já não estamos, ainda não estamos em guerra, mas já não estamos em paz. Tusk já disse isso mais que uma vez. Exatamente, já temos ouvido mais a expressão de que já estamos numa espécie de terceira guerra mundial. Sabe, só para os nossos ouvintes perceberem, é um bocado uma afirmação choque que eu vou dizer, mas lembra-me um bocado, João Paulo, os primeiros dias do confinamento e de percebermos que íamos para uma pandemia. Havia pessoas que perguntavam: mas isto está mesmo a acontecer? Isto é mesmo para levar a sério quando o Primeiro-Ministro diz para ficarmos em casa? E de alguma maneira parece-me que as opiniões públicas ocidentais, sobretudo na Europa, estão neste tipo de negação. Tipo, quando nos dizem que já não estamos provavelmente em paz e que temos que preparar para a guerra, é para levar a sério. Sim, é para levar a sério, porque aquilo que aconteceu à Ucrânia poderia acontecer a qualquer outro país do flanco leste da NATO se não estivesse na NATO já. Exatamente. Há quem diga também, Germano, que o problema não é este Trump ou qualquer um que apareça depois dele. O verdadeiro problema são os Trumps que se espalham pelo mundo. Sim. Tu achas um bocadinho que pode ser uma dinastia com o crescimento destes populismos e desta extrema-direita? E mesmo isso há aqui uma evolução, que é em 2016 quem criou um pouco essa internacional populista na sua ideologia e a tentou espalhar foi Bannon, que até criou em Itália uma espécie de escola, não é? Pronto. E hoje, de tal modo, a coisa já está lançada, estando no poder ou não, ganhando eleições ou não, são sempre fortes. Na Alemanha, em França, em Itália, nos países nórdicos, nos países do leste, todos esses países têm forças extremistas, populistas, fortes eleitoralmente. Competem pela vitória. Neste momento, já é aqui uma outra forma, que é quem está a fazer um pouco isso, é Musk. Ao dar apoio à AfD, ao criticar, ao associar os líderes democráticos a fracos, ou o que isso significa. Houve também uma alteração nos últimos anos do ponto de vista do próprio ecossistema, em que, pela via também das redes sociais e do TikTok, muito do eleitorado mais jovem, sobretudo masculino, associa um pouco os sinais de força de Putin, de Trump, como uma coisa que os atrai mais do que propriamente os problemas das democracias internamente, não percebendo que as democracias, elas próprias, sendo frágeis, isso é uma força, porque a todo momento se podem renovar. Exatamente. E depois a falta de memória em relação ao que leva o nacionalismo e o extremismo. A falta de memória das novas gerações em relação a... Este reescrever da história, como terminou, Putin gosta tanto de fazer, como terminou o nazismo, como terminou o fascismo. Claro que hoje as coisas são diferentes, mas o risco, de facto, está lá. E dentro disso, nós temos que perceber uma coisa. Biden foi o último presidente americano com um estilo pró-europeu, globalista, a acreditar na NATO e nas interações internacionais. Trump não vai ser assim, mas é um presidente de transição porque só tem mais 4 anos. E, na minha opinião, eu que estava otimista no Trump 1, porque sempre acreditei que vinha alguém como Biden, e aconteceu,
Desta vez, em Trump 2, estou pessimista, porque acho que a seguir ou vem coisa pior do lado republicano, ou vem do lado democrata algo que não é propriamente Biden e já não é propriamente liberal. É uma alternativa que não serve o que deveria servir. Vamos terminar, vamos despedir-nos, agradecendo muito a tua disponibilidade, Germano. Muito obrigado. Mas como aqui uma frase do Samuel Huntington, ele que foi este professor de ciência, foi professor de ciência política em Harvard, e que tinha esta tese que no futuro as guerras não seriam nem ser entre países, mas entre culturas. E diz: a América é muitas vezes uma decepção porque continua a ser para nós quase sempre uma esperança. Incrível. É verdade. E a América em muitas coisas continua a ser uma esperança, é curioso. Vamos lá ver. Só uma palavra final de esperança. 10 segundos. Trump, ao contrário do que todos pensam, não ganhou por muito. Quase metade da América não queria aquele regresso. Foi por pouco que se evitou o regresso. O problema é que, se calhar, daqui a 4 anos já pode ser tarde. Muito bem, Germano Almeida, bem-ajas por esta disponibilidade, então, em voltares aqui à Rádio Observador. Boa viagem para os Estados Unidos. Obrigado. Domingo lá estarás para a Inauguration Day, na segunda-feira. Esteja atento, está quase a sair então O Colapso da Verdade pela Porta Editora, o último livro de Germano Almeida, neste caso o 6º sobre presidentes americanos. Bem-ajas, Germano, e até breve. Um abraço, obrigado. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.